o governador do Maranhão, né, que é do Partido Comunista, comprou 10 milhões de doses, a informação divulgada é essa, da vacina Sputnik da Rússia. Muito bem. Só que a vacina da Rússia não é reconhecida. Então, nós temos Anvisa, né? E aí, técnicos que entendem o assunto estavam contando que existem 5 Anvisas, as congêneres, no mundo que são acatadas. Então, seria a Anvisa dos Estados Unidos, a Anvisa da Europa, a Anvisa do Japão, da China e do Brasil. E que essas Anvisas conversam entre si. Então, quando uma aprova uma vacina, né, as outras acompanham, né? A Sputnik não é reconhecida por nenhuma dessas 5 aqui. A Rússia não está nessas 5 aqui, né? Eis que o ministro Ricardo Lewandowski, que deve ser um grande entendedor de vacina, uma grande autoridade do mundo da ciência, da área da medicina, determinou a Anvisa que promova o reconhecimento até o final do mês. Se isso não acontecer, o governo do Maranhão está autorizado a importar as 10 milhões de doses e vacinar os maranhenses. Olha onde chegamos, né? Um ministro do Supremo dizendo que pode vacinar, porque ele deve entender de saúde, né? Então, vamos lá para entender as razões dos absurdos que estão sendo cometidos no Brasil a partir do Supremo Tribunal Federal. Então, onde tudo começou, eles perderam o respeito pelo presidente da República, pelo presidente Jair Bolsonaro, e fazem parte de um grande esquema para derrubar o presidente. Eles não podem ganhar na urna no ano que vem, eles querem derrubar no tapetão aquele bandido, aquele guerrilheiro, aquele condenado, ex-preso, mas continua condenado, José Dirceu. Ele declarou, né, que nós vamos tomar o poder, e não é pelas armas, nem pelo voto, como estão fazendo. Então vamos lá, três situações muito fortes. Primeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, jamais poderia ter recuado na nomeação do diretor da Polícia Federal quando o senhor Alexandre de Moraes proibiu aquela nomeação. Como ministro do Supremo, proibiu o presidente. O presidente deveria ter rasgado e dado posse, porque não está na Constituição que o ministro possa proibir ou não, autorizar ou não, que o presidente faça uso do seu direito de nomear as pessoas de seu governo. Mas o Bolsonaro, infelizmente, recuou. Com isso, fortaleceu o Alexandre de Moraes. Muito bem. Aí, logo para frente, né, o Alexandre de Moraes prende o deputado lá que andou falando, eu não diria inverdades, mas excessos indevidos de tudo que ele disse em relação ao Supremo. Mandou prender, contrariando a Constituição, porque precisava de autorização da Câmara dos Deputados. Levado em votação, a Câmara aprovou o ato arbitrário, inconstitucional, de agressão à ordem política, jurídica do Brasil, do seu Alexandre de Moraes, né? Quando deveria ter enfrentado, não vai prender não, ele faz parte da casa. Então ali deixou Alexandre de Moraes mais forte ainda, e com isso o Supremo. Eis que agora, né, o ministro Luiz Barroso, recebendo uma representação do PSOL, do PT e do PSB, Partido Socialista Brasileiro, determina que o Senado instale uma CPI para apurar
ações, omissões, acertos, erros do governo federal, leia-se presidente Bolsonaro, no comando dessa pandemia. E o presidente do Senado leu ontem que estava instalando o CPI por decisão do ministro Luiz Barroso, por determinação. Mas onde está escrito que o ministro pode dar ordem para o Poder Legislativo? Onde está escrito na Constituição que o ministro pode dar ordem para o Poder Executivo, se intrometendo, como o Ricardo Lewandowski fez ontem em relação às vacinas? Isso é uma questão administrativa que compete ao governo de saúde pública. Mas eles estão fazendo, ninguém os barra. Então, eu ontem, assistindo o presidente do Senado fazer a leitura, dizendo que era uma ordem do ministro do Supremo, confesso que fiquei assim triste, por ver o Senado da República, a casa de Rui Barbosa, se humilhando, se apequenando, se prestando a um ato arbitrário de um ministro do Supremo se sobrepondo ao Poder Legislativo. Então, claro que nós já estamos vivendo um impasse institucional, porque o Supremo, cada ministro está agindo como bem entende. Cada ministro, uma vez vi uma entrevista com o Roberto Busato, que foi presidente da OAB, grande Roberto Busato. Naquele tempo a OAB tinha o respeito da sociedade. Hoje, eu sei lá se chegaria a ter o repúdio, mas no mínimo a indiferença. Tão comunista lá, presidindo a OAB Nacional. Então, esses ministros, aliás, o Busato dizia assim, que o Supremo é composto por 11 Supremos, porque cada ministro se considera um Supremo. E aí, as manifestações populares, queremos intervenção militar com o Bolsonaro, mas de repente parece estar passando da hora, porque não é possível quando um ministro manda o Senado é a única casa que pode julgar os ministros do Supremo, e o Supremo diz, não, nós mandamos em vocês, e se alguém for nos julgar, nós vamos abrir a gaveta aqui. E o senador Cajuru apresentou lá a CPI, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, com 3 milhões de assinatura. O presidente do Senado prometeu que ia colocar em plenário e não colocou. O Cajuru agora entrou no Supremo pedindo para o Supremo autorizar. Quer dizer, uma vergonha. Então, deputados, eles vão. Por que o Supremo está mandando? Porque os outros estão se apequenando e vão lá pedir para eles. Uma vez, eu conversando com o César Fernando Pilatti, advogado, que foi secretário do ZUC, foi mais que secretário, foi primeiro-ministro, quem mandava era ele. E daí, conversando e tal, ele estava explicando como é que ele chegou lá ao ponto de mandar em tudo. Ele falou assim, eu peguei e li o regimento interno da prefeitura. A prefeitura tem um regimento interno. E daí os outros secretários iam perguntar para ele, escute, como é que faz isso aqui, César? Como é que faz? Eu li, daí eu vi que todo mundo estava perguntando, então eu comecei a mandar. Porque ele foi o único que havia lido, o único que sabia como funcionava a prefeitura. Então isso a gente aí vai olhar lá para Brasília. Quem sabe somente os ministros do Supremo tenham lido a Constituição do Brasil. Para nós brasileiros, a gente fica decepcionado, chateado, imaginando que de repente aqueles 11 que desservem ao Brasil são eles que mandam no Brasil.